Hoje nós vamos estudar, né, continuar o nosso estudo da semana passada, um estudo que tem por objetivo fazer vocês entenderem o porquê nós precisamos nos preparar para a vinda de Cristo. O que nos espera se nós nos prepararmos, né? E hoje o tema é uma viagem à Nova Jerusalém, baseado no capítulo 40, o Livramento dos Justos, do livro Grande Conflito, de Ellen G. White. O que nós estudamos na semana passada, né, anteriormente? No capítulo anterior, nós estudamos o dia que Jesus veio. Então nós estudamos como Jesus apareceu no céu, o que aconteceu na natureza, né, como é que foi, qual foi a visão que as pessoas tiveram, né, qual a visão as pessoas terão nesse momento, como os justos ficaram alegres com a vinda de Jesus, como os ímpios ficaram desesperados e o porquê que eles ficaram desesperados e tristes, né, querendo se esconder. Nós vemos que aqueles que tiveram participação na morte de Jesus, que haviam ressuscitado, né, anteriormente, eles assistem então Jesus vindo nas nuvens dos céus, cumprindo a profecia. Nós vemos o grande acontecimento da ressurreição dos justos, né, que estavam mortos desde Adão. Toda a extensão da terra se cobre de justos que vão ser salvos, né, que vão ascender ao céu. E nós vemos também que esses justos, eles que ressuscitam, já ressuscitam transformados. E nós vemos que os justos que estavam vivos, que não passaram pela morte, também serão transformados. E é nesse instante que nós encerramos o nosso estudo na semana passada, naquele cenário de destruição caótica na terra, justos desesperados querendo se esconder da vinda de Jesus, justos que morreram ressuscitados, transformados, e justos que estavam vivos já transformados, todos esperando, né, ansiosos para saber o que ia acontecer naquele momento. Então, vamos partir agora para uma próxima etapa desse grande dia, né? Uma última etapa que nós precisamos conhecer. Os justos vivos serão transformados e com os santos ressuscitados serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Os anjos ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Com os hinos de alegria sobem juntamente para a cidade de Deus. Em cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo deles se acham rodas vivas. E o cortejo de anjos clama: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos brandam: Aleluia. Enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Fileiras do Exército de Cristo. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadro aberto ao centro, em redor de seu rei, que se ergue majestosamente muito acima dos santos e anjos, e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. O centro de toda a atenção, por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares se acham fixos nele. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Nossa, agora é o momento da recompensa, né? Um momento maravilhoso, que grandes carros com várias asas, rodas vivas, eu consigo imaginar que seja como se fosse o carro andando sem precisar de motor, o carro vivo, que anda sozinho com as asas, e que seja bem grande, vários carros para caber todas as almas dentro. Os anjos desde os quatro ventos, que muitos pensam que só uma igreja vai ser salva, ou só um povo, ou só um pessoal que está no lugar, mas na verdade são dos quatro cantos da terra, tem os escolhidos, que são fiéis naquilo que acreditam. E agora o coral, né, celestial, junto conosco, cantando e glorificando o nosso Deus. Deve ser muito legal. Já pensou? Um monte de gente ali ao redor, né, de Jesus. Que coisa mais linda. Todo mundo ali estão vendo o nosso Salvador. Né? Dá uma imagem muito bonita, né? A imagem já de por só aí, a ilustração. A gente já se imagina dentro, né? Já pensou, gente? Que coisa mais linda. Todo mundo adorando Jesus ao mesmo tempo, assim, olhando pra ele. Deve muito maravilhoso. Os anjos, falam também que os anjos vão estar ao redor, né? Aí, seria a coisa mais linda. Lindo mesmo. E aí, então, fala, né, de todo mundo, então, olhando com os olhos fixos pra Jesus, né?
Então, a gente contemplando ele, olhando para ele a sua glória, né? Deve ser uma coisa maravilhosa de chegar, principalmente as pessoas que no passado viram ele carne, né? Viram ele assim, no meio de nós, vão olhar para ele, então, porque todo mundo questionava, né? Nossa, cadê a sua glória? Cadê? Aí vão ver nesse momento, né? Todo o poder de Jesus, a glória dele. Vai ser maravilhoso. Então, como o irmão André disse, né, chegou o momento, né? Todo mundo transformado, todo mundo bonitinho, novinho, todo mundo sem doença, sem mais nada, né, para nos atrapalhar fisicamente ou mentalmente. Todo mundo lá perfeito, né, transformado. Então agora vai todo mundo ser levado, ascender ao céu. Os anjos vêm buscar e começam a levar a gente para cima. Agora sim essa galera vai subir. E diferente do que muitos acreditam, não um arrebatamento invisível, mas um arrebatamento visível, né? Todo mundo enxergando essa cena. E todo mundo cantando, alegre, e começa então essa viagem, né, saindo dessa terra em direção a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, né? E já pensou, essa parte eu nunca tinha ouvido falar, pessoal, só quando eu fui estudar, né, para esses estudos, estudar para esse material, que eu fui descobrir, eu não sabia que nós subiríamos em carros feitos de nuvens, carros com asas, que tem essas rodas vivas que o irmão André comentou, né? Olha que legal, que coisa interessante. Não consegui achar nenhuma imagem, nem consegui materializar uma coisa tão grandiosa que é essa, tão diferente para a nossa compreensão humana, né? Mas imagina aí uma nuvem, um carro feito de nuvem com asas, e as asas batem louvando a Deus, santificando o nome dele, as rodas giram santificando o nome dele. A Nicole disse o que seriam essas rodas vivas. Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão? Eu particularmente não sei dizer, irmã Nicole, eu só sei que lá diz que são rodas vivas, como se fossem seres celestiais. O irmão Atlas sempre acompanha aí um canal do que um rabino sempre compartilha coisas, né, que tem na Bíblia, e ele fala das aparências dos seres celestiais, que são coisas muitas vezes difícil da gente compreender, que é uma coisa que a gente não viu. Quando Ezequiel, quando essas pessoas vão narrar os seres celestiais, os querubins, é uma visão tão diferente que eles começam a tentar pegar referências do que eles conhecem para poder descrever, e é muito difícil, né? Eu interpreto essas rodas vivas como se fosse uma metáfora de um carro que se move sozinho, que as rodas giram por conta, sem que precise alguém puxar ou alguém empurrar, como se fosse o carro de cavalos antigos, ou então o nosso carro hoje que tem motor. Sim, interessante, irmão André. Tem coisas, pessoal, que a gente não vai conseguir compreender até que chegue o momento da gente ver. Tem coisas que a gente vai conseguir entender antes, pode especular, né? Uma coisa interessante sobre essas rodas é que, conforme elas giram, elas dizem santo, santo. É como se elas proferissem a santidade de Deus enquanto a gente está sendo direcionado por elas para Nova Jerusalém. É uma cena muito, muito incrível e difícil até de imaginar, né? Já pensou todos os anjos clamando santo? Tem até aquele hino, né? Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Olha aí de onde saiu, né? Então os anjos entoando esse hino. E todo mundo indo nesses carros, subindo para Nova Jerusalém. Quem já viu o Goku voando em cima da nuvem aí? A gente vai ser muito mais privilegiado que o Goku aí. E quando a gente chegar lá, pessoal, a gente vai ser colocado em fileiras, como se fosse o exército de Cristo, né? Olha que coisa legal. Quadradinho lá, cheio de salvo, tudo já transformado. E um buraco ali no meio, né? O espaço ali no meio, que quem tá lá no meio? Jesus. Grande lá, esplendoroso, bonito, já glorificado, né? E todo mundo olhando para ele, né? E ele irradiando aquele amor, todo mundo sentindo o amor por Jesus. E, galera, ninguém vai conseguir prestar atenção em outra coisa, a não ser olhar para Cristo, cara. Todo mundo, todos os salvos resgatados, todo mundo assim admirando, caracas, olha Jesus ali, meu. Nossa, olha a glória dele. Aquele que morreu por nós, que o seu rosto estava tão desfigurado, machucado, agora ele está brilhando mais do que qualquer um dos homens. É o nosso Salvador, está aqui com a gente, ele que morreu no nosso lugar. Que cena maravilhosa.